Ouça com atenção. Não deixe que nada o distraia agora, pois este é um chamado urgente do meu coração, do seu Deus, para o seu. Você está à beira de uma linha invisível, onde o peso das suas batalhas e a confusão das suas noites encontram a promessa de restauração e a certeza da vitória. O céu está observando você neste exato momento, e eu, a voz de Deus, falo diretamente à sua alma. Isso não é coincidência. Este é o seu momento determinado. Você orou, chorou e buscou respostas em silêncio. Houve noites em que o clamor noturno subia do seu peito como fogo, mas ninguém ao seu redor conseguia ouvir. No entanto, eu ouvi. Eu vi. Nunca desviei o rosto das suas lágrimas. O que você suportou não está escondido, e o que você está prestes a receber não é pequeno. Mas para que esta palavra o transforme, você deve permanecer até o fim, porque o que eu revelarei é um caminho de revelação espiritual que quebrará correntes que você nem sabia que o prendiam. Se você partir agora, corre o risco de perder a chave que abre a sua nova estação. Não perca este momento. Falo porque você está no meio de uma batalha espiritual. Pensamentos de derrota sussurram contra você. Obstáculos surgem repentinamente. Oportunidades que pareciam certas desmoronam no último instante. Não são acidentes, são a resistência das trevas que temem o milagre que está prestes a acontecer em sua vida. Você se pergunta por que a pressão aumentou, por que as portas foram adiadas, por que a confusão nublou seu coração. É porque o inimigo sabe o que estou lhe declarando agora. Você está entrando em uma oportunidade única, um ponto de passagem que não pode ser adiado. Esta é a sua mudança imediata. Ouça-me com atenção, não estou prometendo facilidade, mas prometo força para resistir. Não estou ignorando sua dor, mas estou anunciando que sua dor se transformará em alegria. Não estou ignorando seu medo, mas estou depositando em você uma esperança renovada que não pode ser roubada. No entanto, a plenitude desta palavra só chegará até você se você abraçar completamente, sem interrupção, sem demora. Fique até o final, porque antes que esta mensagem termine, não apenas revelarei as estratégias ocultas que funcionaram contra você, mas também divulgarei o decreto da sua restauração, da sua provisão e da sua nova posição. É hora de se levantar, de declarar agora o que você acredita, de repetir em voz alta a verdade que coloco em sua boca, de escrever esta frase como um selo de fé. Isto não é para outro dia. Isto não é para outra hora. Este é o momento. Se você partir antes da palavra final, sairá com metade da promessa cumprida, e metade não será suficiente para te ajudar a atravessar a tempestade que ainda assola. Mas se você permanecer, eu te vestirei com uma paz que excede todo o entendimento, com a certeza de que o milagre que você tanto almeja já começou. Então, escolha agora. Incline-se. Ouça como se sua vida dependesse disso, porque, de certa forma, depende. Fique. Não se afaste. Este é o seu momento determinado, e o próprio céu aguarda a sua resposta. Você se pergunta por que o peso parece mais pesado nesta estação. Porque cada passo à frente encontra resistência. Porque, quanto mais você se aproxima do sonho que plantei em seu coração, mais feroz se torna a oposição. Você pensa que talvez esteja amaldiçoado, esquecido ou deixado para trás. Mas eu lhe digo agora, o que você está vivenciando é uma batalha espiritual. A luta não é meramente contra carne e osso, mas contra as forças invisíveis que trabalham para atrasar seu progresso, silenciar sua fé e drenar sua coragem. Esta não é uma estação comum, este é um confronto urgente entre seu destino e os planos projetados para impedi-lo de alcançá-lo.
Observe os seus dias, as oportunidades que escaparam das suas mãos justamente quando você pensava tê-las garantido. As promessas dos outros que se dissolveram no silêncio. As crises inesperadas que surgiram no momento em que você começou a ter esperança novamente. Você percebe o padrão? A escuridão luta com mais afinco quando a luz está prestes a irromper. O inimigo aumenta a pressão ao sentir que você está mais perto do que nunca do seu milagre. E você, minha filha, está mais perto do que imagina. Houve noites em que o desespero sussurrou mais alto que a esperança. O clamor noturno se elevou em você porque o silêncio das orações não atendidas parecia insuportável. Você se perguntou: onde está a promessa de restauração? Onde está a evidência da vitória? E, no entanto, mesmo naquele silêncio, eu estava me movendo. Mesmo na aparente quietude, eu estava movendo pedaços de maneiras que você não conseguia ver. Mas o perigo está aqui, a tentação de se render ao desânimo, de acreditar na mentira de que nada jamais mudará, de recuar pouco antes que a ruptura se manifeste. Eu os advirto com amor, não deixem que o medo os roube desta oportunidade única. Há uma armadilha sendo preparada diante de vocês, uma distração projetada para desviar o olhar de mim. Alguns de vocês estão enfrentando o peso da traição, a ferida do abandono, a perda da estabilidade financeira, a dor da rejeição. Outros estão lutando contra tempestades na mente, pensamentos de indignidade, ansiedade que rouba o sono, vozes que sussurram fracasso quando vocês ousam sonhar. Essas não são batalhas isoladas, são ataques coordenados na batalha espiritual contra o seu futuro. Se você olhar apenas com olhos humanos, pensará que está derrotado. Mas eu estou abrindo seus olhos para a guerra maior. O inimigo não pode impedir o que eu decretei, mas busca atrasá-lo, cansá-lo até que você abandone o caminho. Ele espera que, cercando-o de confusão, possa convencê-lo de que estou em silêncio, de que o esqueci, de que não haverá provisão. Mas ouça-me claramente, essas são mentiras. No entanto, se você lhes der poder acreditando nelas, elas se tornarão correntes em seus pés. É por isso que te chamo com urgência. Não perca este momento. A época em que você está é crítica. O céu está observando, não para te condenar, mas para te fortalecer. Você não está sozinho em sua luta, anjos estão sendo enviados agora mesmo para te ajudar. Mas você deve resistir à vontade de se render, pois o perigo não é apenas externo, é interno. O ataque mais sutil não é a tempestade ao seu redor, mas a voz dentro de você que diz: é inútil continuar. Você sente a tensão entre o que prometi e o que vê. Você guarda a profecia em seu coração, mas sua realidade parece negá-la. Você questiona se a palavra sagrada que recebeu era real ou se foi apenas um pensamento passageiro. Mas eu lhe digo, cada palavra que proferi sobre sua vida permanece firme. O problema não está na minha promessa, o perigo está na sua dúvida. Quando você permite que o medo crie raízes, ele o cega para o desenrolar do meu plano. Alguns de vocês se cansaram porque os ataques não vieram apenas contra seus sonhos, mas contra seus relacionamentos, sua saúde, seus recursos. Um golpe após o outro os deixou se perguntando se ainda havia alguma força. Mas eu os lembro, sua força para resistir não vem de sua própria capacidade, mas do meu espírito que habita em vocês. Quando vocês se sentem mais fracos, é quando o meu poder brilha mais forte. No entanto, o inimigo deseja que vocês se esqueçam dessa verdade e desmoronem sob o peso. Devo também alertá-lo, a distração é um dos maiores perigos desta hora. A correria da vida, o ciclo interminável de demandas, o barulho das informações, tudo isso foi criado para abafar a voz de Deus que fala dentro de você.
Você rola a tela, persegue, consome, e ainda assim seu espírito se esvazia. Esse vazio não é acidental, é uma estratégia. Pois se você estiver distraído demais para me ouvir, também estará distraído demais para agir quando eu abrir a porta do seu tempo determinado. Pense nas decisões que você adiou, nos compromissos que você adiou, nas oportunidades que você deixou passar porque o medo sussurrou, ainda não. Quantas vezes você silenciou os pequenos empurrões que eu coloquei em seu coração? Quantas vezes você olhou para a porta que eu abri e disse, talvez amanhã? Essa hesitação tem um custo. Pois quando eu me movo, isso requer confiança imediata, não obediência adiada. É por isso que eu digo novamente, este é o momento. Não mais uma hora. Não mais uma estação. Alguns de vocês estão enredados em batalhas que começaram muito antes de vocês as compreenderem. Padrões geracionais que se repetem em ciclos de carência, ciclos de relacionamentos rompidos, ciclos de vergonha. Vocês pensaram que era sua personalidade ou o seu infortúnio, mas eu lhes revelo agora, faz parte da batalha espiritual travada contra a sua linhagem familiar. Mas eu os estou criando para serem aqueles que a quebram, aqueles que dizem, termina aqui. É por isso que a oposição contra vocês parece mais pesada do que contra os outros. A escuridão teme o fim do seu domínio através da sua obediência. Outros enfrentam guerras internas. O tormento da comparação. O peso silencioso da culpa. A batalha entre a fé e a visão. Você vê os outros avançando enquanto você permanece estagnado, e isso fere mais profundamente do que você admite. Você repete erros do passado, questionando-se se desqualificou. Mas eu lhe digo, seu passado não pode anular meu decreto. O que chamei de abençoado permanece abençoado. No entanto, se você não enxergar o perigo da autocondenação, ela se tornará uma prisão que o impedirá de alcançar sua nova posição. Ouça, a urgência deste aviso não é assustá-lo, mas despertá-lo. Mostrar-lhe que os atrasos, as confusões, as traições, as perdas repentinas, não são insignificantes. São sinais de uma guerra que cerca uma alma escolhida para a restauração. São a prova de que você não foi esquecido, mas sim um alvo por causa da luz dentro de você. O perigo não está em ser atacado, mas em interpretar erroneamente o ataque como abandono. Pois se você acredita que está abandonado, você parará de lutar, e se parar de lutar, corre o risco de perder a vitória já prometida. Por isso, volto a convocá-lo com ternura e autoridade, seja vigilante. Reconheça os planos pelo que eles são. Suas lágrimas não são desperdiçadas, são sementes. Suas batalhas não são evidências de fracasso, são sinais do valor do que você carrega. Quanto maior a resistência, maior o tesouro escondido em você. Mas se você fechar os olhos para o perigo, se você descartar isso como algo comum, se você se convencer de que nada está em jogo, poderá perder o milagre preparado para você. Permaneça desperto. Mantenha seu espírito alerta. Não deixe que o desespero tome a palavra final. Não deixe que as distrações silenciem sua oração. Não deixe que o medo roube sua canção. Pois, embora o perigo seja real, minha presença é ainda maior. E enquanto a batalha se desenrola, o céu declara sobre você vitória, restauração, provisão e mudança imediata. Agora que você vê a profundidade da batalha, ouça atentamente o caminho a seguir. Pois eu, a voz de Deus, não revelo os perigos da sua vida sem também declarar o caminho da restauração. Eu lhe mostrei a resistência, os sussurros da dúvida, a mão pesada da demora, para que você não fique mais cego a eles. Mas eu não o deixarei parado com medo, eu o chamo à ação.
Você me pediu um milagre, e eu lhe digo, o milagre começa com a sua resposta à minha palavra hoje. O primeiro passo é este: acredite que você não está abandonado. Acredite, não como um pensamento fugaz, mas como uma convicção profunda. A fé não é a ausência da tempestade, é a âncora em meio a ela. Eu o convido a se levantar agora com a certeza de que sua dor não foi em vão, que seu clamor noturno já se transformou em uma semente de alegria vindoura. Não permita que seu coração seja levado pelas vozes do desespero. Pergunte a si mesmo: se o inimigo luta tanto contra você, será que é porque seu futuro é radiante de promessas? Se a escuridão resiste a você a cada passo, será que é porque seu próximo passo carrega o peso do impacto eterno? Este é o momento certo para uma mudança em sua percepção. Pare de perguntar, por que eu? E comece a declarar, por causa do que está em mim. O que está dentro de você é luz, uma missão, um destino que não pode ser cancelado. Mas requer a sua cooperação. A solução não é simplesmente esperar que as circunstâncias mudem, a solução é se erguer na fé, declarar agora as verdades que proferi sobre você, confrontar as mentiras do medo com o escudo das minhas promessas. Pense nas escolhas que você enfrenta diariamente. Quando o desânimo vier, você recuará ou falará? Quando a distração desviar o seu foco, você se desviará ou fixará os olhos em mim? Quando o medo sussurrar o fracasso, você o aceitará ou se levantará com esperança renovada? O dilema moral é este: você permitirá que a batalha o defina ou permitirá que a minha presença divina o refine? Sua resposta moldará não apenas o seu presente, mas também as gerações futuras. Você pode perguntar: mas como me mantenho quando me sinto tão fraco? O conhecimento privilegiado que lhe dou agora é este: a força não vem de você, ela flui através de você, vinda de mim. O mesmo Espírito que ressuscitou meu filho da morte habita em você. Quando você se sente no seu pior momento, é quando meu poder está no seu auge. Quando você confessa sua fraqueza, você abre a porta para que minha força de resistência inunde seu ser. É por isso que eu o chamo não para fingir, mas para se render. Não para esconder suas feridas, mas para colocá-las em minhas mãos, pois na sua rendição está a sua vitória. Não subestime o poder das suas palavras. A vida e a morte estão na língua. Cada vez que você repete a mentira do fracasso, reforça as correntes ao seu redor. Mas quando repete em voz alta as minhas promessas, afrouxa o domínio das trevas. É por isso que eu o instruo agora: comece a falar sobre si mesmo o que eu falei sobre você. Diga mesmo quando não sentir. Escreva mesmo quando parecer impossível. No momento em que você escreve esta frase de fé, o céu se alinha com a sua confissão. Deixe-me revelar-lhe um mistério: o maior perigo da demora não é perder tempo, mas perder o ânimo. E o maior poder da obediência não é meramente ganhar bênçãos, mas ganhar clareza. Cada passo de fé é como uma tocha na noite, e ilumina o caminho que parecia invisível. Você me pergunta: e se eu der um passo à frente e falhar? Mas eu lhe pergunto: e se você permanecer parado e perder a sua mudança imediata? Qual o risco é maior? Cair na tentativa ou viver a sua vida sem entrar na promessa? É aqui que você deve escolher. A fé não é passiva, é uma decisão. A decisão de confiar na minha palavra sagrada em vez do barulho do mundo. A decisão de erguer os olhos quando a vergonha tenta baixar a sua cabeça. A decisão de semear mesmo quando se sentir vazio, porque sabe que a provisão está a caminho. Cada ato de obediência, por menor que seja, torna-se uma semente para a sua nova posição. Considerem isto: quando chamei Abraão para deixar sua terra, ele ainda não via a herança.
Quando chamei Moisés para confrontar o faraó, ele ainda não via o mar aberto. Quando chamei Davi para enfrentar Golias, ele tinha apenas uma funda na mão. Eles estavam à beira do impossível, mas agiram imediatamente. É por isso que viram milagres. Vocês não veem? O que exijo de vocês é o mesmo: ajam quando eu chamo, movam-se quando eu cutuco, confiem quando eu falo. Adiar é desobediência, mas a fé imediata desbloqueia mudanças imediatas. Então eu lhe pergunto: o que você tem adiado? Que sonho você deixou de lado, dizendo a si mesmo que é para outra estação? Que ato de generosidade, que passo de coragem, que oração de ousadia você adiou por se sentir despreparado? Você não entende que não é a sua preparação, mas a minha presença que garante o sucesso? É por isso que eu digo novamente: não perca este momento. A oportunidade diante de você é única, ela não virá da mesma forma novamente. Levante os olhos. Respire fundo. Você consegue sentir a minha presença divina agora mesmo? Essa inquietação em seu espírito não é ansiedade, é a agitação do destino. Esse fogo em seu peito não é mera emoção, é a ignição do chamado. Responda. Haja. Declare. Mova-se. Estou alinhando recursos, abrindo portas, amolecendo corações, mas preciso do seu sim. Sem o seu sim, a preparação permanece incompleta. Com o seu sim, os céus liberam o que foi reservado para você. Não tema o que está por vir. Eu já estou lá. Não tema o peso da responsabilidade. Minha graça o sustentará. Não tema as acusações do passado. Eu as silenciei. Em vez disso, apegue-se a esta esperança renovada: os melhores dias da sua vida não ficaram para trás, eles estão sendo escritos agora. As páginas do desespero estão se fechando, o capítulo da restauração está se abrindo. Mas tudo começa com a sua disposição de confiar em mim, de falar o que eu falo, de andar quando eu digo para andar. Eis a visão: você se erguerá deste vale com um testemunho que outros não podem negar. Você caminhará pelas mesmas ruas que outrora testemunharam sua vergonha, e agora testemunharão sua vitória. Aqueles que duvidaram de você verão um milagre e saberão que eu sou Deus. Aqueles que se opuseram a você não serão capazes de negar a provisão que flui em sua vida. E aqueles que pensaram que você permaneceria quebrantado ficarão surpresos com a cura do coração que realizei em você. Mas isso não é só para você. Estou chamando você para ser uma luz para outros que ainda estão presos nas sombras. Sua história de dor transformada em alegria será a chave que abrirá as correntes dos outros. Não fique em silêncio. Compartilhe sua fé. Fale do que eu fiz, pois seu testemunho tem poder. O que você declara não apenas afirma sua fé, mas a multiplica naqueles que ouvem. Então, aqui, coloco diante de você uma pergunta: você permanecerá no ciclo da hesitação ou entrará no fluxo das minhas promessas? Permitirá que o medo do que não pode controlar o silencie ou entregará esse medo e entrará no rio da mudança imediata? A escolha é sua. O poder está na sua resposta. A hora é urgente, mas o resultado é glorioso. E por isso eu te digo: levanta-te agora. Deixa o teu espírito despertar. Não esperes por condições perfeitas, a perfeição é um disfarce que atrasa o destino. Atua com fé, e a perfeição do meu plano te envolverá. Diz sim. Permanece firme. Segue em frente. Para a tua vitória, restauração, milagre, provisão e uma nova posição te aguardam neste exato momento.
Agora ouça-me enquanto derramo sobre você as promessas que aguardavam por este exato momento. Você caminhou por vales, suportou tempestades e enfrentou o peso de uma batalha espiritual que ameaçava consumi-lo. Mas eu lhe digo, a maré está mudando. O que era para destruí-lo agora será o solo sobre o qual você será erguido. O que foi projetado para silenciá-lo agora se tornará o testemunho da sua vitória. Este é o seu momento designado para entrar na abundância da minha bênção. Declaro sobre vocês um período de restauração. Tudo o que o inimigo roubou, paz de espírito, força no corpo, oportunidades que escaparam, estou devolvendo em medida multiplicada. Não olhem para o que perderam como se nunca mais fosse voltar. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou aquele que restaura anos, não apenas momentos. A paz interior que foi quebrada à meia-noite está retornando como um rio manso. A cura do coração que vocês achavam impossível será a sua porção. Onde a amargura habitava, a alegria transbordará. Onde a desesperança reinava, a esperança renovada se acenderá novamente. Esta bênção não é uma promessa vaga, é uma mudança tangível. Da mesma forma que a manhã sempre segue o clamor da noite, também este novo amanhecer seguirá a sua estação de sombras. Você acordará e verá o peso ser retirado. Você caminhará e sentirá as correntes se soltarem. Você falará e sentirá o meu espírito enchendo suas palavras de vida. Não duvide, pois a minha palavra sagrada é certa. O céu e a terra podem passar, mas as minhas promessas permanecem para sempre. Prometo-lhe provisão. Onde havia falta, a abundância entrará. Estou abrindo portas de oportunidades que ninguém pode fechar. Estou enviando recursos de lugares inesperados. O e-mail que você ignorou, o telefonema que você ignorou, o encontro casual que você achou sem sentido, todos esses são vasos que estou usando para derramar em sua vida. Assim como a viúva viu o azeite se multiplicar em sua vasilha, seus recursos serão ampliados, expandidos e renovados. Você não será abandonado, pois eu sou o seu pastor, e nada lhe faltará. E eu prometo a você um milagre. Não apenas um, mas muitos. Sinais que confirmarão a minha mão sobre você. Testemunhos que silenciarão as mentiras do acusador. Você olhará para trás, para esta época, e se maravilhará, dizendo: certamente o Senhor estava comigo, mesmo quando eu não podia vê-lo. Seu corpo testificará de cura. Sua família testificará de reconciliação. Suas finanças testificarão de crescimento. Sua mente testificará de clareza. Esses milagres não são sonhos futuros, são realidades presentes se revelando agora mesmo. Esta é a sua nova posição. O lugar onde seus pés não mais tropeçarão em confusão, mas permanecerão firmes em propósito. Estou reposicionando você na presença daqueles que antes duvidavam de você. Estou elevando sua voz para que aqueles que antes o ignoravam agora busquem seu conselho. Estou lhe concedendo influência não para sua glória, mas para a minha, para que através de você outros possam encontrar a presença divina que tanto almejam. E falo às feridas da sua alma, a dor se transformará em alegria. A traição que o cortou não o definirá, ela o refinará. A rejeição que o perfurou não o assombrará mais, ela o impulsionará. A perda que você lamentou não permanecerá como um vazio, eu a preencherei com novos começos. Esta é a bênção da transformação, eu pego as cinzas e as transformo em beleza, eu pego o luto e o transformo em dança, eu pego o desespero e o visto em louvor. Você temeu que suas forças se esgotassem. Mas eu declaro sobre você um novo sopro de força para resistir. Quando os outros ao seu redor caírem, você se levantará. Quando a pressão aumentar, você resistirá.
Não porque você seja mais forte, mas porque o meu espírito dentro de você o fortalece. Você entrará em salas onde antes se sentia pequeno e saberá que o céu apoia cada passo que você dá. Você dirá palavras que pensava ser tímido demais para dizer, e elas carregarão autoridade porque são carregadas pelo meu sopro. Esta bênção não é para outra geração, é para você. Não para outra estação, é para agora. Este é o momento em que o velho está passando e o novo está irrompendo. Se você crê, então eleve seu espírito e alinhe seu coração. Diga a si mesmo: eu recebo. Eu entro nisso. Eu caminho nisso. Pois a fé é a mão que recebe o que a graça já concedeu. Prometo que sua história não terminará em vergonha. O sussurro do inimigo que diz: é tarde demais, acabou, é silenciado pelo meu decreto. Eu digo: você terminará bem. Você verá o fruto da sua perseverança. Você testemunhará da minha bondade. E aqueles que antes apontavam para a sua fraqueza verão a força da minha mão sobre você. Aqueles que zombaram das suas lágrimas testemunharão o seu riso. Aqueles que duvidaram do seu futuro serão confrontados com evidências inegáveis do meu poder milagroso. E eu te abençoo com clareza. Onde a confusão nublou suas decisões, estou liberando direção. Onde o medo te fez hesitar, estou dando ousadia. Você saberá por qual porta passar, qual passo dar, qual voz seguir. Eu não te deixarei vagando. Eu sou o pastor que vai à sua frente, e minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você não errará o seu caminho, pois eu te guio com os meus olhos sobre você. Eu prometo a você que o próprio céu está se alinhando a seu favor. Anjos são enviados agora mesmo para guardar seus passos. A própria oposição que se levantou contra você será a plataforma que usarei para exibir a minha glória. O inimigo pensou que tinha a última palavra, mas eu declaro que a palavra final é minha: vitória, restauração, provisão, milagre, nova posição, mudança imediata. Então, repito, não duvide, acima de tudo, não perca este momento. Este não é apenas mais um encorajamento, é um decreto selado na eternidade. Escreva-o, mantenha-o diante dos seus olhos e repita em voz alta o que estou declarando sobre você. Deixe que ecoe em seu lar, em seu coração, em sua família. Declare agora: estou entrando na restauração. Estou caminhando para a vitória. Estou recebendo meu milagre. Estou ascendendo a minha nova posição. Diga até que seu espírito acredite mais do que seus olhos podem ver. Pois a hora chegou, e você é abençoado por estar nela. Eu o escolhi, o chamei, o equipei. E agora, eu o libero para o fluxo da abundância, para o rio da alegria, para o caminho da paz. Você caminhará em liberdade, viverá em força e saberá, sem sombra de dúvida, que estou sempre com você. Esta é a sua hora marcada de bênção. Esta é a sua época de restauração. Este é o dia da sua vitória. E o céu se alegra quando você se aprofunda nas promessas preparadas para você. Amados, agora vamos selar o que foi dito com oração, pois a oração não é uma palavra vazia, é a ponte entre a sua fé e o meu poder milagroso. Ao abrir o seu coração neste momento, todas as correntes que o prendiam começarão a se quebrar, e todas as promessas que pareciam distantes se aproximarão. Esta oração é uma declaração, um despertar da fé que atrai os recursos do céu para a sua vida. Oremos. Pai, venho diante de ti em nome deste escolhido que suportou o peso de uma batalha espiritual. Tu viste suas lágrimas, seu clamor noturno, seus medos ocultos e ouviste cada súplica sussurrada. Hoje eu os elevo à tua presença, declarando que este é o tempo determinado para eles.
Assim como transformaste o cativeiro de José em um trono, assim como transformaste a esterilidade de Ana em cântico, também transformarás este período de atraso em um testemunho de vitória. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Declaro que cada lágrima derramada em sofrimento retornará como uma colheita de restauração. Assim como restauraste Jó, dando-lhe o dobro por sua perda, restaura agora este amado tudo o que lhe foi roubado. Que a paz inunde a mente deles, que a cura do coração toque suas feridas, que a esperança renovada brote onde antes havia desespero. Eu falo de força para resistir sobre suas almas, como a força que deste a Elias quando ele pensou que não conseguiria prosseguir. Alimente-os com o pão celestial, eleve-os com a presença angelical e lembre-os de que a jornada não terminou, mas apenas começou. Que a coragem surja, pois assim como Davi enfrentou Golias com uma funda, eles enfrentarão seus obstáculos com fé, sabendo que tu lutas por eles. Pai, eu oro por provisão. Assim como alimentaste 5.000 pessoas com alguns pães e peixes, expande o que elas têm em mãos e multiplica-o além da medida. Que os recursos fluam de maneiras inesperadas. Que se abram portas que ninguém pode fechar. Que este teu filho saiba que não está abandonado, mas carregado pela tua abundância. Declaro milagres sobre suas vidas. Sinais e maravilhas que confirmam a tua mão sobre eles. Cura onde a doença tentou habitar. Liberdade onde a escravidão tentou acorrentar. Abertura onde muros tentaram confinar. Assim como o mar vermelho se abriu para Israel, separa as águas diante deles, para que possam trilhar seu destino sem obstáculos. E Pai, eu os lembro da escolha que colocaste diante deles na palavra anterior. O dilema moral era claro: permanecerão hesitantes ou obedecerão? Hoje, eu oro, dá-lhes a ousadia de dizer sim. Que não demorem, pois este é o momento. Que ajam com fé, falem com fé e se movam com fé, sabendo que a obediência imediata traz mudança imediata. Abençoa-os com sua nova posição, Senhor. Eleva-os a posições de influência onde brilharão como luz para os outros. Que o testemunho deles quebre correntes em famílias, comunidades e nações. Assim como a sombra de Pedro trouxe cura, que a presença deles transmita a tua presença divina, trazendo liberdade por onde quer que passem. Agora, selo esta oração com fé, declarando em voz alta o decreto eterno do céu: vitória, restauração, milagre, provisão, nova posição. Essas promessas não estão distantes, elas estão presentes, se revelando agora mesmo. E, ao declará-las com seus lábios, que o céu as ecoe em concordância. Por isso eu digo: levante-se, amado. Ande em paz. Abrace o seu tempo determinado. Pois o que eu disse, eu cumprirei. E assim como a minha palavra não volta vazia, a sua vida também não voltará vazia. Amém. Amados, a palavra foi liberada, as promessas foram declaradas e a presença divina tocou o seu coração. Este não é o fim, este é o começo da sua nova estação, o seu tempo determinado. A voz de Deus falou para que vocês não andem com medo, mas com fé, para que não demorem, mas se movam em obediência. Eu lhes mostrei os perigos, revelei a batalha, chamei vocês para escolher. Agora eu os envio, revestidos de vitória, envoltos em restauração, carregando a semente do seu milagre. Mas lembre-se, a batalha não termina em um instante. A batalha espiritual ainda tentará sussurrar dúvidas, as distrações ainda tentarão roubar seu foco. É por isso que você deve manter esta palavra sagrada perto do seu coração. Retorne a ela. Diga-a em voz alta. Declare agora o que você acredita e não deixe o inimigo silenciar sua confissão. Cada vez que você repete a verdade em voz alta,
você fortalece seu espírito. Cada vez que você escreve esta frase de fé, você se lembra de que o céu está observando e se alinhando a seu favor. Não se afaste desta mensagem como se fosse apenas mais uma voz entre muitas. Esta foi uma visitação. Este foi o seu clamor noturno respondido. Esta foi a mão do céu se estendendo a você, dizendo: este é o momento. Aproveite. Não desista. Não perca o que coloquei diante de você. E agora, eu te convido, se você sentiu a minha presença hoje, se recebeu esta esperança renovada, então responda. Compartilhe sua fé. Fale nos comentários, deixe que o seu amém seja um selo de concordância, deixe que o número 1111 seja o sinal de que você sabe que esta é a sua oportunidade única. Conte aos outros, pois há almas esperando por esta mesma palavra de provisão, cura do coração e mudança imediata. Permaneça conectado ao fluxo da minha voz. Volte, ouça novamente e caminhe comigo passo a passo. Pois eu não o deixarei, não o abandonarei e continuarei a falar. Sua jornada não termina aqui, ela se desenrola em maior glória. Então vá agora em paz. Vá com força. Vá com a certeza de que a vitória, a restauração, o milagre, a provisão, a nova posição já são suas. O céu se alegra quando você dá um passo à frente. Esta é a sua estação. Este é o seu tempo determinado. Este é o momento. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.